Direto da redação. Uma nova pesquisa da Universidade Federal do Ceará revela que o coronavírus, porque provoca a Covid-19, pode causar problemas drásticos doadouros, ou problemas gástricos doador. É uma espécie assim de consequência, de efeito colateral no pós-Covid. Você vai conferir as informações na reportagem de Omar Lima. A pesquisa foi feita no Hospital Universitário Walter Cantídio, em Fortaleza, com 55 pacientes que ficaram internados com Covid-19 no primeiro ano da pandemia. Entre 3 e 6 meses após a alta, muitos começaram a relatar um novo incômodo: a queimação no peito e o refluxo. Uma infecção, uma virose, compromete a mucosa do esôfago e torna esse esôfago, ou seja, a pessoa com esse esôfago, mais vulnerável ao ácido do estômago, ou seja, ao refluxo. Então, essa pesquisa mostrou uma possível causa, ou pelo menos fator de piora, de uma doença extremamente prevalente no nosso meio, em todo o mundo, na verdade. Durante a internação, apenas 9% desses pacientes disseram ter azia. Depois da recuperação, esse número subiu para 32%. O refluxo também aumentou. E a explicação está na inflamação provocada pelo vírus no esôfago, que enfraquece a proteção natural do corpo contra o ácido do estômago. Tudo isso só foi possível ser constatado graças à tese de doutorado da enfermeira Dailana Feitosa, que deu início às pesquisas. Nós descobrimos que o tecido tinha aumentado a permeabilidade, que tinha resistência, estava ali uma resistência alterada, que proteínas de junção que não eram comuns aparecer nesse tecido aumentaram a expressão, que eram proteínas porosas, e também células inflamatórias, mostrando ali que a inflamação ela persistia. Além dos pulmões, o coronavírus pode afetar também o sistema digestivo. E essa pesquisa realizada pela UFC mostrou por meio de exames e biópsias que o esôfago de quem teve Covid-19 pode ficar inflamado por meses, o que propicia o aparecimento de sintomas gastrointestinais. O João Vitor teve Covid há mais de 4 anos. Ele faz parte do grupo que pode estar enfrentando o que a medicina chama de Covid longa e que agora é acompanhado pelo ambulatório do Hospital Universitário. O médico ele vai saber te orientar qual medicação tomar, quando deixar de tomar, porque o medicamento ele é só para tratar e não é prolongado. Você, quando olha em retrospecto o que é a Covid-19, o que representou essa pandemia aqui no Brasil, e você contabiliza isso em números, vai para a matemática, você assim tem um susto. Foram mais de 39 milhões de casos de Covid no Brasil. Ou seja, 39 milhões de pessoas no Brasil tiveram Covid-19. E muitas dessas pessoas que sobreviveram à Covid-19, depois de ter a doença, elas hoje têm efeitos colaterais. Você tem pessoas que, por exemplo, nunca tiveram problemas de diabetes e hoje têm problemas de diabetes. Você tem jovens fazendo hemodiálise porque passaram a ter problemas renais, nunca tiveram problemas renais. Pessoas que nunca tiveram problemas coronarianos e passaram a ter problemas coronarianos. Porque o vírus ele faz um estrago, o vírus da Covid-19, ele vai ativar ali algumas doenças sobre as quais você tem predisposição e você vai ter essa doença posteriormente. Então assim foi a Covid-19. Então você tem pessoas com problema de doença nos pulmões, que desenvolveram a partir do momento que teve Covid-19. E o problema gástrico é um dos efeitos colaterais nesse pós-Covid. E são assim aqueles sintomas gastrointestinais. Essa pesquisa ela é reveladora nesse sentido, porque mostra mais um dos efeitos colaterais da Covid-19. Mas quando você olha, gente, eu fico cada vez mais assustado quando eu olho em retrospecto e eu vou vendo os números assim avançando. Quando você olha o número de mortes em decorrência da Covid-19, é algo assim assustador.
Eu lembro muito bem antes da Covid chegar aqui no Brasil. Porque inicialmente muita gente achou que seria apenas uma gripezinha. Porque começou a Covid, no começo não tinha ainda mortes consumadas. Começou na China. Lembro muito bem, como se fosse hoje. E veio evoluindo até chegar, até ela se transformar em uma pandemia. E quando chega ao Brasil e é registrado assim, os primeiros casos de Covid-19, e os casos eles começam aumentando, começam se avolumando, o que me despertou a atenção do que estava por vir foi que, na ocasião, as prefeituras elas começaram a receber um comunicado do Exército, ou melhor, um questionário do Exército, e perguntando a capacidade dos cemitérios para sepultamento. Quantas pessoas os cemitérios nas cidades teriam condições de sepultar diariamente? Quando eu olhei aquilo, e quem me enviou na ocasião, eu me lembro como se fosse hoje é prefeito. Ele não era prefeito na época. Foi o Lauro Fabre, que hoje é prefeito de uma pequena cidade em Varriçai. O Lauro me enviou aquele negócio. Roberto, todas as prefeituras estão recebendo essa pergunta aqui do Exército. O Exército está enviando isso aqui, são vários prefeitos amigos aqui no Noroeste, todas as prefeituras receberam. Aí depois eu constatei que no Brasil inteiro todas as prefeituras estavam recebendo, porque o Exército já tinha, o Serviço de Informação do Exército já tinha um planejamento estratégico, estava tentando estabelecer um planejamento estratégico diante do que estava por vir, da crise sanitária, da crise global e da crise que afetou o Brasil, indiscutivelmente. Então já estava se precavendo ali para se antever ao que estava por vir. E o que veio foi uma grande catástrofe na área de saúde. E tem muita gente ainda carregando as sequelas em função da Covid-19. Terrível. O governo está traçando agora também uma força-tarefa para acelerar o atendimento na rede pública de saúde. É uma forma de tentar aliviar a pressão no SUS. O governo pretende investir bilhões na rede privada de saúde e a meta é reduzir a fila de espera para tratamentos assim, de doenças complexas, cirurgias. Então tem vários formatos sendo estudados. Mas o governo está jogando firme nisso e vai estar trazendo os hospitais escolas, os hospitais da iniciativa privada para aumentar a oferta de atendimento, somando-se aí à rede pública, a rede do Sistema Único de Saúde. Você vai conferir agora as informações na reportagem de Oussama El Gauri. Hospitais, clínicas e empresas privadas de saúde podem se credenciar a partir desta quarta-feira para reforçar os atendimentos especializados no Sistema Único de Saúde. A iniciativa do Ministério da Saúde é para reduzir o tempo de espera por exames, consultas e cirurgias por meio de parceria com a rede particular. Segundo o governo, a medida vai ajudar estados e municípios onde faltam profissionais ou estrutura para atender a população. Serão realizados ainda multirões da saúde. No próximo sábado, dia 5, por exemplo, 45 hospitais universitários federais de todas as regiões do país farão um mutirão com quase 8.000 atendimentos. Foi o que detalhou o ministro da Educação, Camilo Santana. Esses mutirões vão acontecer durante todo o ano, mais de 7.900 atendimentos que serão realizados só no sábado, entre exames especializados, entre consultas e entre cirurgias, são mais de 1.000 cirurgias, desde alta complexidade a cirurgia mais simples. A nossa meta é muito ousada, de chegar a ampliar a 40% esses atendimentos nesses hospitais universitários, porque não tem coisa pior com a família é ter ali o seu filho, o seu pai, precisando do atendimento e a demora para esse atendimento acontecer. O programa vai investir R$2 bilhões por ano para que estados e municípios contratem diretamente hospitais, ambulatórios e centros de especialidades privados. A medida tem potencial para realizar 280.000 cirurgias, 5.000 consultas e 10.000 exames, segundo o Ministério da Saúde. Outros R$2,5 bilhões vão credenciar serviços privados nas unidades do SUS que estão ociosas e ainda reforçar os mutirões.
e R$ 1 bilhão para a contratação de 150 carretas para oferecer serviços como ginecologia, cardiologia, oftalmologia em áreas indígenas remotas e vulneráveis. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, comentou a iniciativa. Esse pacote de anúncios, eles reforçam aquilo que é uma orientação do presidente Lula, que é mobilizar toda a estrutura da saúde pública e privada do nosso país para enfrentar um problema de saúde pública, que é um problema grave hoje, que é o tempo de espera para o atendimento especializado. O governo federal, ao entrar, aumenta a escala, tem estruturas que possam ter uma relação talvez de mais estabilidade na contratação desses serviços para apoiar o esforço dos estados e municípios. Segundo o governo, os atendimentos começam em agosto, depois do credenciamento das empresas privadas. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Gauri.